Bom, meus amigos, é o seguinte, todos nós sabemos que as nossas grandes lacunas no elenco, lateral esquerda, as duas laterais, na verdade, são avenidas, né? Na direita e na esquerda. Na esquerda, a gente não tem nenhum lateral completo. A gente tem laterais que são mais alas do que laterais, propriamente dito. Porque um lateral, ele é a extensão de um zagueiro e ele tá quase para ser também um ponto. Ele é aquele mix que consegue atacar bem e consegue, teoricamente, marcar bem também. Em tese, é para ser assim um lateral perfeito, é um lateral que apoia bem, que marca bem. Hoje a gente tem Filipinho, que ataca bem, se bem que ele está num momento bem ruim. Eu sei que ele fez uma pintura, gol Puskás, pô, só de lembrar que aquele gol foi espetacular contra o Ceará. Eu gosto de Filipinho, vocês sabem, eu defendo o Filipinho aqui no canal. Em vários momentos defendi e vou continuar defendendo, porque eu acho que ele é um bom jogador para a Série B. Qualquer time da Série B quer ter Filipinho, essa é a realidade. Nem que seja para compor grupo. Não estou falando que é para ele ser peça fundamental, mas começou mal, ponto. Na temporada, até ofensivamente ele estava mal ali. Teve bons momentos, mas muito abaixo do que ele mesmo pode produzir, já produziu aqui no Sport. Bom, mas já fez gol de falta, já fez pintura, gol Puskás, já deu cruzamento na cabeça de Barleta. É bom jogador, Filipinho, cara. Agora, para lateral em si, que precisa marcar é a Avenida. Infelizmente não dá. E aí o Sport está encaminhando a contratação dele, Dalbert, ex-internacional, e não só o Inter de Porto Alegre, mas também o Inter de Milão, tá? Manchete aqui do GE está clara para vocês. Sport encaminha a contratação do lateral esquerdo Dalbert, tá? E aí, só para passar o contexto, ele já está no CT José de Andrade Médicis e vai passar por exames até ser oficializado. Depois do atacante Vinícius Faria, que vai chegar aqui da madrugada da segunda para terça, agora o segundo reforço que o Sport pretende anunciar aí durante essa semana para jogar já essa Série B é Dalbert, que tem uma grande trajetória aí pelo futebol europeu. Vamos trazer aqui rapidamente a estatística e a avaliação do jogador, tá? Dalbert, 30 anos, não é nem tão velho, nem tão novo, e aqui já começa. Eu já dei uma olhada em várias informações sobre o jogador, já entrei em contato com repórteres lá de Porto Alegre, abraço aí para o Jairo Vink, que até participa do canal de Baldaço, e ele me trouxe algumas informações, que depois da lesão, tenebroso, horroroso no Internacional, não jogou absolutamente nada, e até tretou com a torcida. A gente vai trazer todo o contexto disso aqui para vocês, tá? Mas é o seguinte, 1,81 de altura, finaliza com o pé esquerdo, e vocês já estão vendo aqui a característica dele, né? Ala. Ele é mais um ala, é mais um lateral ofensivo do que defensivo. E defensivamente ele é uma avenida. Então, assim, faltou talvez uma prospecção de mercado melhor. Pô, se a gente precisa de um lateral esquerdo mais defensivo, vocês estão trazendo mais um ofensivo que é tipo um ala, é como se você estivesse trazendo um Filipinho 2.0, ou talvez um Filipinho piorado. Em tese é um Filipinho piorado, tá? É o Dalbert. Filipinho é um bom jogador, mas acho que Dalbert está no patamar abaixo de Filipinho aí nas últimas temporadas. Bom, na última Série A, a avaliação dele é horrível. Gente, ter avaliação de 6.56 é tenebroso. Imaginem um dos piores laterais do Sport nos últimos anos, tipo Ezequiel, tipo Mansur. Assim, eu tô pegando só o ponto da avaliação do SofaScore, tá? 6.56. É muito abaixo da crítica. Lógico que isso aqui foi na Série A, né? Agora, currículo o cara tem. Diferente do Vinícius Faria, o cara jogou na Internacional, o cara jogou Champions League, o cara jogou no Cagliari, e o cara jogou no Inter. Então, currículo ele tem para dar e vender em comparação ao outro lateral especulado, Ian Silva, que estava em negociação, e ao Vinícius Faria, que já está chegando no Sport de hoje para amanhã, de madrugada, basicamente, tá? E aí é o seguinte, o cara jogou Libertadores já, beleza que foi em quase momento nenhum, né? Mas jogou na Série A, mas sempre avaliações bem abaixo, ó. São avaliações 6.7 para baixo, são avaliações bem ruins. Na Champions, o cara teve avaliação de 6.08. É extremamente abaixo da crítica. Beleza que não foram muitos jogos, mas foram 4. E os 4 o cara foi mal nos 4. Muito mal, inclusive. Ficou livre no mercado aí e quase nenhum clube quis na Europa contratá-lo novamente, tá? Quase nenhum não, nenhum na verdade. Bom, mas eu não acompanhei muito jogador na carreira, só colhi algumas informações aqui para trazer para vocês. Agora, vamos trazer aqui o que Josa Novales disse, acompanhou muito mais jogador, e aí a gente já tem uma noção melhor do que é que Dalbert pode ou não nos proporcionar nessa Série B. Detalhe, esse é um vídeo que Josa gravou com a informação de que Dalbert poderia chegar no São Paulo, de 3 meses atrás, ou seja, não é um vídeo tão distante assim que a análise de jogadores já se perdeu, não. Porque de lá para cá o cara não tem avaliação de nada, o cara não jogou em campo nenhum. Então, o vídeo ele é muito recente ainda para análise do jogador, mas precisa visando uma projeção na Série B. Beleza que isso aqui é voltado para o São Paulo, mas eu acho que mesmo assim vale a pena, porque
todas as informações que o Jonathan vai trazer aqui, vale para o esporte também para trazer como análise. Créditos aí para o canal dele, José Novales, vou deixar o link aqui fixado nos comentários e também na descrição, tá? Simbora. Vamos lá. O Dalbert é um jogador que teve uma carreira toda feita na Europa, né? Ele começa a carreira dele no Académico de Viseu, aí em Portugal, e de lá vai circulando de times pequenos até times médios, ou até chegar à Internazionale, né? Lugar em que ele não conseguiu jogar bem, né? Não conseguiu ser um jogador importante na Inter, tanto é que a Inter empresta ele para a Viola, né? Para a Fiorentina, e na Fiorentina ele teve momentos até que começou o jogo como titular, mas também não conseguiu render a altura e também não ficou na Viola. O fato é que o Dalbert foi um jogador muito importante no Rennes, da França, né? E foi por isso que ele chamou atenção para a Internazionale, né? Só que na Inter não conseguiu jogar, na Fiorentina também não, no Cagliari ele conseguiu ali ter alguns momentos importantes. Na verdade, o grande momento da carreira dele não foi nem no Rennes, foi no Nice, né? Ele chegou a jogar pelo Rennes, mas no Nice que ele teve um grande momento na carreira dele, foi por isso que ele chamou a atenção dos dirigentes da Inter que o contrataram naquela ocasião. O Dalbert, ele encerrou a carreira dele na Europa, a gente está com 30 anos de idade, e aquele jogador que chegou um momento que nenhuma equipe o desejava mais. Ele sai muito por baixo do mercado do futebol europeu, de tal sorte que times do médio clero, do baixo clero, não quiseram contratar, estava livre no mercado e qualquer equipe poderia contratar o jogador. Não foi o caso. Ninguém quis contratar porque ele não estava mais conseguindo render. Um jogador que chega ao Internacional de Porto Alegre agora em setembro, né, para jogar até o final da temporada, né, e tinha algumas cláusulas aí de rendimento e tal, enfim, que acabaram não sendo necessariamente cumpridas, né. O jogador, quando chegou ao Beira-Rio, conseguiu jogar a primeira partida muito bem, né, e aí chamou a atenção de todos para o fato de que ele poderia ser diferente e tal, um jogador que poderia entregar realmente muita coisa, só que daí, né, para frente não conseguiu render absolutamente mais nada, começou a desgastar muita gente, e começou a desgastar, sobretudo, a torcida que criara uma grande expectativa com ele, Dalbert, depois da primeira partida, a partida de estreia dele pelo Inter. Mas de onde veio tanto desgaste? Veio do fato de que o Dalbert não conseguia mais mostrar todo o futebol dele que ele tinha mostrado no passado. O Dalbert foi, quando ele esteve muito bem na equipe do Nice, ele era um jogador que se notabilizava pela força física, né, pela forma como ele irrompia do campo de defesa para o campo de ataque, chegava com muita força ao campo de ataque, entregava a profundidade, era um jogador, portanto, que era muito diferenciado nesse sentido aí, agradou bastante, por isso que ele foi para a Inter, né? Um jogador que tinha problemas para cruzar, mas era nos cruzamentos, as pessoas viam ali uma possibilidade de evolução do Dalbert, não aconteceu, né? E um jogador que na equipe do Nice, ele atuava muito com uma proteção defensiva que sustentava bastante essa chegada deles ali, essa chegada dele ao ataque. Então ele foi visto como um lateral muito forte, de forte chegada, então presumiram que também era um jogador que poderia fazer essa volta, essa recomposição com a mesma eficiência. E aí foi um ledo engano, quando precisou o Dalbert mostrar que ele poderia mandar bem tanto na defensiva, fechando um corredor lateral defensivo como um corredor lateral ofensivo, ele mostrou que ele ou era uma coisa ou era outra, né? E num certo momento começou a mostrar pouco rendimento tanto numa coisa como noutra, de tal forma que ele acabou terminando o seu vínculo com o futebol europeu, saindo por baixo, do nada e assim por diante. Teve seu momento bom, mas terminou ali como um jogador muito abaixo da média a sua trajetória pelo futebol europeu. Ele vem para o Inter. Quando ele chega ao Inter, ele chega, gente, numa situação de muita baixa. Aquela coisa do jogador brasileiro que já não serve mais para o mercado europeu e que vem para um time grande aqui, com prestígio enorme, ganhando um baita salário, sendo prestigiado e achando o jogador, em muitos casos, como foi o caso, que era muito acima da média, muito melhor do que era e muito melhor do que as pessoas imaginavam, né? E ele entregou um pouco essa expectativa também no primeiro jogo dele, só que parece que ele acreditou muito mais nisso até do que os próprios torcedores, porque quando os torcedores começam a reclamar dele, ele não aceita, não aprecia, e tem um jogo em que ele é retirado da partida, a vaia é muito forte, e ele começa a aplaudir os torcedores, começa a reclamar dos torcedores. Foi um evento muito ruim, né? Depois pediu desculpa daquela história, né, que vem o staff e falou, vai lá para pedir desculpa. Ninguém acreditou, enfim, e aí o Inter acabou até o contrato dele agora no dia 17, antecipadamente, né? Não foi nem no dia 31 de dezembro, né? Por quê? Porque ninguém suporta mais o Dalbert no Inter. Ninguém suporta o Dalbert no Inter, gente. Foi uma trajetória terrível, mas, Josa, de onde vem tudo isso? Vem do fato de que o Dalbert hoje é um jogador que marca muito mal,
Um jogador, é um corredor, gente. É uma avenida. Mas sabe a avenida? Pensa uma avenida. É uma avenida. Todo mundo joga ali. Teve... É bronca, meu irmão. Porque eu já penso, pô, Filipinho, pô, a avenida também, né? Talvez a Dalbert seja uma avenida maior ainda do que a do Filipinho. É a Avenida Dalbert. É complicado, irmão. Jogo que o Dalbert errou até lateral, para vocês terem ideia, que ocasionou o gol do adversário. Assim, Detalhe que Filipinho, assim, antes do gol do Ceará e tal, eu gosto de Filipinho, tá? Mas a gente tem que criticar também quando o jogador tá mal. Ele errou também lateral, pô, teve até reversão, gente, de tão mal que ele tava no jogo também. Lembrou o Dalbert, né? Tá bem semelhante ali a algumas coisas que o Jota tá falando. É aquele ponto, né? Pô, será que a prospecção de mercado, a análise de jogador foi feita de forma correta, coerente? Já que não é uma lateral que marca bem, vai ter uma lateral com a mesma característica, em vez de trazer outro mais defensivo, que é o que a gente precisa no momento. Complexo, complicado. todo mundo deita e rola pelo corredor lateral defensivo ali, em que o Dalbert está. Ele tem um problema, porque até hoje, com 30 anos, ele não aprendeu, quando ele vai para o ataque, que ele precisa retornar. O time da recomposição, ele não tem esse time, não tem entendimento nenhum da hora de voltar, e as pessoas pegam muito no pé dele, e quando volta às vezes rápido, mas volta errado, é impressionante. O cara atribui velocidade ao retornar para a primeira linha, mas é impressionante, parece que a velocidade que ele coloca está sempre insuficiente. Por quê? Porque ele corre errado, né? Acelera na hora errada, né? Decide voltar na hora errada, o tal do time da recomposição que ele realmente não tem. Foi um fracasso o Dalbert no Inter. Foi um negócio assim para esquecer. Foi uma coisa assim assustadora. Marcava mal, o apoio também muito ruim, cruzamento do Dalbert, meu Deus do céu, cruzamento do Dalbert, né? Como eu disse aqui, até lateral ele erra numa certa situação, o que ocasiona ali uma situação de contragolpe e gol do adversário. Cruzamento, assim, coisa de varziano mesmo, sabe? É impressionante como jogador com essa idade, com tanto tempo no futebol da Europa, não tentou corrigir alguns problemas que ele tem de fundamento, né? Então foi muito mal ali no Inter, e aí surgiu o interesse do São Paulo, que muitos estão falando que de repente esse interesse não existia. O Gabriel Sá trouxe a informação que o São Paulo não somente tinha interesse pelo jogador, como também que o São Paulo negociava com o jogador, né? Ele fora oferecido, e o São Paulo aparentemente gostou da ideia e estaria ali negociando com o jogador. A informação que a gente tem agora, que de alguns, é que o São Paulo teria desistido da contratação do Dalbert em virtude da repercussão nas redes sociais sobre a sua chegada ao Morumbi, né? E aí vem uma narrativa, né, que é sempre essa narrativa. Quando o clube desiste do jogador por causa da repercussão, sempre vai aparecer essa narrativa como o que aconteceu, como você pode descobrir aí nas redes sociais. São Paulo nunca esteve negociando com o jogador tal. São Paulo não tem interesse, nunca teve interesse pelo jogador tal. Né? Isso é o que mais acontece aqui. Vários nomes ficam sendo ventilados por vários perfis aí. E aí, se houver uma repercussão positiva, traz. Se houver repercussão negativa, esquece. Nunca teve essa negociação, isso é uma mentira que a imprensa está conversando, isso é uma mentira de jornalista tal, isso é uma mentira de fulaninho. Isso sempre acontece aqui também na capital pernambucana, tá? Quando existe especulação ali de alguns jogadores para chegar aqui no esporte. E aí, eu acho que aconteceu a mesma coisa aqui no esporte. Tipo assim, ele foi oferecido. Os dirigentes gostaram da ideia e começaram a negociar com o jogador, né? E aí, ele já está aqui no CT. Então, questão de tempo para ele ser anunciado oficialmente. O São Paulo não abriu negociação com o jogador tal. Sempre vai ter essa narrativa com essas palavras aí, ou palavras parecidas, né? O fato é que tudo indica que, de fato, o São Paulo... Bom, primeiro, teve oferecimento do jogador ao São Paulo, assim como ao Santos. Ele não quis ir para o Santos para defender o Santos na Série B. Ele acha que ele tá jogando o fino da bola, né? E aí, na verdade, o Dalbert, ele sim, foi oferecido, e tudo indica que, de fato, essas negociações começaram. O São Paulo, portanto, teria desistido da contratação depois da repercussão extremamente negativa. Meus amigos, se foi isso, para que o São Paulo paga profissionais para fazer o trabalho de prospecção de mercado? Né? Avaliação de jogador, de perfis, e trazer e apresentar esses perfis para os dirigentes, se é que isso acontece. Porque, no fim das contas, quando o São Paulo quer contratar jogador, vem lá o empresário e fala, é esse jogador que você tem que contratar. E quando o jogador, em teoria, é avaliado aí, né, supostamente avaliado pelo scout do São Paulo, né, o jogador sofre uma avaliação positiva. Porque não é possível, gente, que esses profissionais tenham sido consultados para avaliar o Dalbert, porque se eles aprovaram o Dalbert, tem que mandar todo mundo embora. Porque, veja, é um jogador com um rendimento tão baixo,
que, sinceramente, hoje para mim ele não cabe em nenhuma equipe da Série A. Hoje, ele pode ser um jogador de Série B? Poderia. Porém, o jogador na Série B tem que ter muito foco. O Dalbert acha que joga muito mais do que o Roberto Carlos, no melhor momento do Roberto Carlos no Real Madrid. Então, ele não vai ter foco para jogar na Série B. E na Série C, pior ainda. Então, é complicada a situação do Dalbert. E é complicado a gente presumir que o São Paulo manifestara interesse por esse jogador com o rendimento que ele teve no Inter. O fato é, foi jogador do Inter, um time grande, então se viu para o Inter, saiu para a gente também. E os caras não vão ver o rendimento do jogador. Não vão ver como é que foi o comportamento do jogador dentro de campo. É inacreditável. Agora, o pior ainda é o fato de que a gente conclui com isso aí que os dirigentes do São Paulo parece que não aprenderam nada, né? Estão atirando para qualquer lado. Estão atirando para qualquer lado. É isso. Pode acertar aí alguns, pode errar em muitos outros, né? É claro que o São Paulo não tem dinheiro, né? Neste momento. E, de novo, aquela história. Por que não tem dinheiro? Porque, veja, para onde vai o dinheiro do São Paulo? Todo mundo sabe que vai para o clube. Bom, aí ele complementa desenvolvendo aí para onde é que vai o dinheiro de São Paulo, tá? Mas acho que está bem claro aí para todo mundo que já quis dizer sobre a avaliação de jogador. Aparentemente, nem para a Série B serve tanto pela falta de foco que o jogador tem e se acha muito mais do que ele é, aparentemente, nesse momento até da própria carreira. Enfim, talvez na Série B, no nível abaixo, talvez consiga render mais, mas acho que o grande ponto fica, tu tá contratando um lateral que não é lateral, que é ala. Tipo assim, tu já tem 2 no teu elenco, Riquelme e Filipinho. Tu tá trazendo mais um com as mesmas características que vem de péssimas temporadas em péssima fase. Para mim não dá para entender tão bem assim. Agora é aquilo, né? Espero que eu chegue aqui, nível abaixo, ele consiga voar e jogar muita bola. Currículo, em tese, ele tem para jogar uma Série B com mínimo de decência. Mas, pegando o recorte dele, recente e longo, a carreira dele, não mostra que vai jogar muita coisa aqui não, e que não vai agregar em quase que nada. E mais uma vez, para modelo de jogo, não foi uma boa contratação. Ponto. Se vai dar certo ou não, eu não sei. E eu espero que dê certo, tá? Abraço para todo mundo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Abraço para todo mundo. Valeu, gente.